Há alguns anos era muito difícil acreditar na possibilidade de estarmos fisicamente em uma cidade e ao mesmo tempo participando de um evento, reunião ou um show em qualquer outro canto do planeta. Hoje já sabemos que, além de ser possível, já está acontecendo por meio do metaverso. O que nasceu para ser uma brincadeira de videogame em que as pessoas se reuniam no mesmo espaço para jogar, agora se transformou em uma oportunidade de negócios. Mas o que é o metaverso? Como ele acontece na prática? Que tipos de tecnologias são necessárias para que ele possa existir e quais os impactos na vida de cada um de nós? Essa e outras respostas você vai conhecer no Rio em Foco, que começa agora. Está aqui comigo o presidente e fundador da Alterdata Software, Vladimir Carvalho, e o pesquisador em Educação e Tecnologia do ITS, Lucas Cabral. Oi, Vladimir. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Oi, Lucas. Oi, pessoal. Também agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. Vladimir, como é que surgiu o metaverso e que equipamentos e tecnologias são necessários para que ele seja colocado de fato em prática? Esse tema é um tema, Geisa, muito interessante, porque nós estamos falando de uma quebra completa de paradigmas aí que estão sendo construídos durante muitos anos e as pessoas, a maioria das pessoas não tem a menor noção do impacto que isso pode causar ao longo dos próximos anos aí em praticamente todas as profissões e todos os relacionamentos entre as pessoas. Existem vários padrões de metaverso, existem metaversos que são 2D, que você não precisa de óculos especiais nenhum, e os bonequinhos, os avatares são meio toscos, a definição deles é um pouco, não é tão bem definida quanto é no 3D, e você não precisa usar equipamento especial absolutamente nenhum. O que mais tem se visto são os metaversos em 3D, esses estão mais explodindo, que é necessário você ter óculos especiais, visões, que você tenha uma visão dentro de um ambiente que você consiga olhar em todas as dimensões e ver o que está à sua volta. São equipamentos um pouco mais caros, mas que, com a velocidade da internet hoje, e os custos estão baixando, porque as escalas estão ficando muito grandes, então é possível nós estarmos participando de ambientes em metaversos distintos com muita facilidade. Há algumas complexidades ainda em relação aos padrões dos fornecedores desses metaversos. Hoje, você, quando entra no Roblox ou quando você entra no Fortnite, por exemplo, são universos que não se falam entre si. É uma tendência no futuro desses mundos se interconectarem. Então, você vai ter que fazer algumas escolhas nesse momento, porque acha que os conceitos não estão solidificados, né? Mas o mais importante de um bate-papo como esse aqui não é encontrar todas as respostas, mas é simplesmente dar um caminho para que as pessoas entendam, de fato, que não tem mais volta. Isso vai acontecer. O que era um sonho, algo meio ficção científica, já é algo bem real, já tem empresas ganhando dinheiro com isso, já tem empresas perdendo dinheiro com isso, já tem muita gente investindo em pesquisa para desenvolvimento de tecnologias e solucionando problemas. Então, sempre que, às vezes, eu faço alguma palestra sobre esse assunto, alguém comenta, mas existe um problema, plá, 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 plá. Esse problema, quando ele fala isso, em 2, 3 meses está resolvido, porque a quantidade de investimentos é tão alta que as soluções vão surgindo com uma facilidade assim inacreditável, né? Então, eu acho que os investimentos pessoais vão ser cada dia mais baratos, mais fáceis, para que nós possamos usufruir desse universo de uma maneira mais intensa. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das resistências, dos pontos assim que são hoje desafio, por exemplo, nessa questão do 5G, das tecnologias, para poder justamente fazer com que mais pessoas possam experimentar essa novidade aí do metaverso, que, como o Vladimir falou, já para muita gente já é realidade. O metaverso não é uma mudança imediata. Ele já existe há vários anos. O próprio jogo Second Life, ele foi lançado em 2002, 2003, se eu não me engano. Então, isso não é uma temática nova, mas também não é uma mudança imediata.
muita gente defende já que isso vai ser tanto a mudança pessoal quanto a mudança profissional vai se dar ao longo do tempo, né? Assim como a própria internet foi construída. Antigamente as pessoas tinham muita resistência com a internet e hoje já somos nativos digitais e provavelmente meus filhos, minhas filhas que vão vir por aí vão começar a ser nativas do metaverso que vai ser construído para daqui a muitos anos. Os desafios, os maiores desafios para essa aplicação do metaverso, hoje em dia, o Vladimir também já mencionou, que é o custo. O custo de você levar a internet para todos os lugares do Brasil. O Brasil é um país de um tamanho continental, né? Não é uma tarefa fácil levar essa infraestrutura para todos os cantos, e principalmente o custo dos equipamentos. Como o Vladimir mesmo falou, tem metaversos, que também isso é uma coisa boa de mencionar, que não é um metaverso, né? São vários metaversos que depois vão se interconectar. Mas você tem metaversos que você não precisa de equipamentos tão caros, que são os metaversos em 2D, mas mesmo assim você tem um computador, você tem um celular. Foi possível ver isso na pandemia, que as pessoas de áreas mais periféricas não tinham nem o celular para acompanhar as aulas remotas do colégio, da faculdade. E aí imagina ter um computador que suporte, né, jogos mais pesados ou algo parecido. Então, os maiores desafios é a gente conseguir abaixar esse custo desses equipamentos, que também vai ser uma coisa gradual, e também o desafio da infraestrutura que tem que ser levada a todos os cantos do país para que ele seja possível, principalmente de internet. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, aqui política, economia e tecnologia caminham juntos. As oportunidades que o metaverso pode oferecer vão desde o entretenimento até a saúde. Mas e os riscos? Você sabe quais são? Um deles é apresentado na entrevista a seguir. Com o advento do metaverso, é um novo ambiente tecnológico onde empresas, pessoas, os nossos filhos vão estar lá dentro jogando cada vez mais, é muito importante a gente se preocupar com a questão da segurança, a proteção dos dados pessoais das pessoas que vão entrar e a questão mesmo de segurança de ataques. Porque, por exemplo, dentro do metaverso se pressupõe que vão ter vários avatares. Em algum momento, esses avatares, por exemplo, quem garante que algum não é um vírus? Então é muito importante que tenha uma regulamentação de como se comportar nesse universo, nesse novo ambiente onde nós vamos estar. Porque o direito nasce assim, a sociedade evolui e o direito, as legislações nascem depois para regular possíveis conflitos. Mas se a gente já sabe que podem acontecer alguns, é bom que a gente se antecipe e regulamente e se prepare com questão de segurança também nesse novo ambiente. Ponto muito interessante trazido, né? E eu estava aqui, enquanto estava ouvindo a entrevista, pensando assim, como o legislativo tem a ver com esse tema também. É importante trazer que outros marcos legais estão caminhando aí ao longo e que são necessários, né, serem colocados em prática. Um deles é a Lei Geral de Proteção de Dados. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão da segurança no metaverso, como isso está sendo pensado, o que vocês observam já de avanço nessa discussão. Essa colocação que ele fez aí é bem interessante e tem tudo a ver com esse momento, né? Porque ele comentou que as legislações elas são posteriores à sociedade, e é isso mesmo. Eu sou proprietário de uma empresa de tecnologia, a Alterdata tem aí, hoje é a 5ª maior do país, mas eu sou graduado em Direito. E eu me lembro, na época da faculdade, que os professores falavam muito isso, que, olha, a sociedade é regulada pelas legislações, só que as legislações vêm depois. Primeiro acontece o problema, depois as legislações regulam aquilo. Quando há uma distância entre o problema acontecendo e a legislação, que ela aconteceu em meses, é uma coisa. Mas existem problemas no Brasil que ela demora anos para regular algo. Só que nós estamos falando de uma tecnologia que muda e se transforma a cada 2 meses. O metaverso ele evolui numa velocidade gigantesca. Então, há um risco muito grande de haver roubos, estelionatos, uma série de vírus, uma série de fraudes acontecendo no universo
que a legislação não está preparada. As nossas legislações não estão claramente definidas. Aonde que é o foro? Vão abrir uma ação contra quem? Em que lugar? Porque quando você está dentro de um ambiente desse, você não sabe se o infrator está em outro país, você não sabe nem qual país. Então, as situações são muito complexas. É parecido com o que está acontecendo com os carros autônomos. Já existem carros autônomos nos Estados Unidos, beleza, na China. Esse carro atropela alguém. Quem é o motorista desse carro? Quem é o responsável? Como é que a gente lida com esses problemas? Então, eu acho muito importante que o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, capacite melhor o seu legislativo para entender do que está acontecendo. Eu tive recentemente com um desembargador e eu estava conversando com ele o seguinte, falando, olha, vocês se preparem, porque vão cair ações, recursos na mão de vocês lá no tribunal, que vocês não vão saber decidir simplesmente, porque vocês não vão entender o que está acontecendo. Então, o que mais me preocupa nesse universo não são as proteções tecnológicas. Porque quando você fala de proteção tecnológica, firewall e uma série de blindagens de servidores, isso aí, beleza. As tecnologias estão evoluindo e as seguranças tecnológicas vão evoluir junto. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa são as proteções de como é que você blinda as pessoas. E aí, eu acho que tem um ponto interessante que eu queria trazer para a discussão, que é justamente a questão da experimentação. Dentro do poder público, na opinião de vocês, quais são as oportunidades que podem ser experimentadas dentro desse ambiente, por exemplo, no que diz respeito ao atendimento ao cidadão? Será? Porque a gente sabe que desenvolvendo, eventualmente, soluções como essa, a gente começa a colocar o Estado, né, o governo, o legislativo, o executivo, o judiciário dentro desse mundo. E aí fica muito mais fácil você entender quais são os desafios e aonde é preciso agir. Então, para questões de aplicabilidades assim, para o gestor público, as possibilidades são muito grandes, mas eu vejo o metaverso sendo muito utilizado, por exemplo, para campanhas de conscientização, como pode ter sido o caso da vacinação aqui, da Covid, né? Que teve campanhas nas redes sociais, teve campanha na TV, mas se você fazer uma campanha onde a pessoa pode literalmente imergir, né, ser uma experiência muito imersiva, e você poder levar essas pessoas para entender como é que seu avatar estaria com Covid e com a vacina ele está protegido. Aí você vacina o seu avatar dentro do jogo ou dentro daquela realidade, do mundo virtual, né? Então, campanhas de conscientização vão ser o foco, talvez, dessa aplicação para a gestão pública, criação de empregos específicos para dentro do metaverso, próprios urbanistas, arquitetos que vão planejar essas cidades, né, esses mundos, vão ter que fazer eles todos renderizar esse universo digital. E também tem casos como, eu acho que foi a capital, Seul, que é a capital da Coreia do Sul, que tem planos para fazer um ambiente virtual completo para todos os seus habitantes, e dentro desse mundo virtual eles vão poder fazer qualquer atendimento civil e jurídico. Então, tipo, entrar com pequenas causas, que é algo que você pode fazer de casa, você poderia levar o seu avatar para dentro de uma vara e entrar com um processo. Talvez isso pularia uma etapa de você sair de casa, ir lá, ou ter um advogado, ou fazer alguma coisa do tipo, você tentar reduzir essas barreiras entre o cidadão e algum tipo de exercício público, né, de função do governo. Mas também outras aplicações que podem ser utilizadas são questões de atividades culturais. A Catalunha, lá na Espanha, já divulgou que tem diversos projetos para fazer atividades culturais, shows, eventos, tudo de forma mais acessível. Vamos imaginar um Rock in Rio. Muita gente não tem dinheiro para pagar o ingresso do Rock in Rio. Talvez, se ele fosse disponibilizado com ou um preço mais acessível ou de forma gratuita para todo mundo, você entrar com seu avatar dentro do Rock in Rio digital, talvez não seja uma experiência tão legal quanto um presencial, mas com certeza é muito mais imersiva do que você só ouvir a música via MP3 ou algo do tipo. Então, acredito que as possibilidades são muito grandes, mas campanhas de conscientização, atrações culturais e essa questão de tentar desburocratizar algum processo, acho que vão ser as principais. Deixa eu acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é bacana, porque eu escuto, às vezes, algumas pessoas falarem assim,
Há pouco tempo eu estava fazendo uma apresentação falando sobre metaverso e uma pessoa falou assim, mas eu não acho que o atendimento público vai ser interessante, que eu prefiro pegar o 0800, telefonar para lá e resolver. Eu não quero entrar nesse mundo, nessa plataforma. As pessoas estão conectadas a entrar num lugar. Mas, na verdade, o que vai acontecer daqui a pouco não é entrar no lugar, você já vai estar lá. As coisas vão estar tão misturadas que, na hora que você está com o seu celular aqui na mão, falando com a sua mãe, e você precisa ver um negócio lá da prefeitura, por exemplo, você simplesmente vai entrar aqui e já tá dentro. Você já está logado, o teu avatar já está ali, você só vai naquele ambiente público. Então, a importância do poder público compreender que não é algo a mais que você tem que inventar, não, é uma coisa onde as pessoas já vão estar lá, simplesmente para que as pessoas tenham acesso a determinadas informações. Por exemplo, o Boticário, loja de perfumes aqui no Brasil, abriu uma loja no metaverso, teve 9 milhões de acessos. Quando que uma loja teria 9 milhões de acessos em poucos dias? É impossível. Já tem negócio sendo feito. A Gucci lançou uma bolsa feminina de alto luxo. A bolsa foi vendida por $4.000 e ela não existe. Ela foi vendida por um avatar. As coisas estão acontecendo desse nível. Tem uma empresa nos Estados Unidos que lançou um tênis, em 7 minutos ela vendeu $3 milhões, em 7 minutos. Então, as coisas estão acontecendo porque as pessoas já estão fazendo parte desse universo. Você não vai entrar no lugar. É como se eu e o Lucas falassem, Lucas, vamos no Rock in Rio juntos? Eu falo por chat, ele me responde, a gente marca o encontro naquele evento que já está no nosso celular. E nós vamos lá, eu vou olhar para o lado, eu vou ver o Lucas, ele vai olhar para o lado, vai me ver. A gente está dentro daquele ambiente. Então, é muito importante que o poder público entenda que todos os exemplos que o Lucas deu foram espetaculares, porque imagina você ter reuniões de uma forma muito mais simples, sem ter deslocamentos de todas as pessoas. Então, eu acho que é muito importante o poder público ficar atento, porque realmente é um universo de oportunidades para melhorar serviços, mas, essencialmente, é uma oportunidade de você se aproximar, vamos chamar assim, do teu cliente, de quem é aquele que você presta serviço, que são os cidadãos em si, porque as pessoas vão estar realmente com uma outra dinâmica de relacionamento interpessoal. É a oportunidade de estar onde o povo está. Eu acho que, traduzindo, né, tudo que a gente veio falando até aqui, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saiam daí, que a gente tem mais um bloco. Rio em Foco, aqui política, economia e tecnologia caminham juntos. Estamos de volta com Rio em Foco falando sobre metaverso. Nossos entrevistados são o presidente e fundador da Alterdata Software, Vladimir Carvalho, e o pesquisador do ITS Rio, Lucas Cabral. Nos blocos anteriores, a gente chegou a citar a questão da capacitação. Queria ouvir de vocês, Vladimir e Lucas, onde buscar informação hoje, né? Se a gente precisa estar perto, se aproximar, conhecer mais como funciona, perder aquele medinho, né, do desconhecido ou do medo de ir para um outro universo, ter que se deslogar da vida real, que vocês falassem um pouquinho onde a gente pode buscar informação para poder perder esse medo, né, e experimentar, que eu acho que esse é o momento de todo mundo, né? Tanto do setor público quanto do privado. Um elemento importante para todos entenderem é até o conceito de aprendizado, que mudou drasticamente, né? Lá no passado, eu estou atualmente com 59 anos, então eu sou de uma geração que nós aprendíamos na escola, sentado numa cadeira, o professor na frente, dando um livro. Então, era outra dinâmica. Hoje, não. Hoje, as pessoas, eu costumo falar em algumas palestras, que as pessoas atualmente têm que ser mais alto com U, autogerenciável, autodisciplinada, terem autoaprendizado. Porque você aprende praticamente tudo que você quiser em qualquer lugar. Sei lá, eu gosto de cozinhar, eu quero aprender a fazer rã frita. Entra no YouTube que vai ter alguém te ensinando a fazer aquela coisa. E eu acho que o metaverso está gerando tantas dúvidas e tem centenas de pessoas falando na internet, alguns falando coisa errada, outros falando coisa certa, mas você vai nutrindo de informações
você vai compreendendo melhor o contexto, onde que você está inserido, se você é empresário, como é que você se beneficia disso, se você é um estudante, como é que você aprende com esse negócio. Então, eu acho que vão existir cada vez mais conteúdos, inclusive gratuitos, disponíveis em um monte de lugares diferentes, para que todos comecem a aprender. Porém, isso é dependente dessa ação de cada um. Então, vão ter pessoas que vão aprender mais rápido, porque são aquelas mais inquietas, que à noite, ao invés de estar assistindo novela em casa, ele está lá no YouTube tentando ler, estudar, aprender alguma coisa. Enquanto outros não, são mais acomodados, esperando que a informação chegue em cima dele. Então, é mais ou menos, o Lucas falou uma coisa aqui nos bastidores que eu gostei, que é mais ou menos quando surgiu a internet. A internet, quando surgiu, ninguém estudou profundamente o que era a internet. Ela veio sendo absorvida e entrando nas nossas vidas gradativamente. Eu acredito que é isso que vai acontecer e as pessoas vão encontrar conteúdos com facilidade nos lugares tradicionais que nós já buscamos conteúdos. Eu acho que não vai ser um grande problema, não. E nessa era da informação, né, que é a era do Big Data que a gente está vivendo, a gente sempre pode pontuar que nós vivemos em 3 Vs de dados, né? O V de volume, um volume grande demais de dados, isso é o Big Data. A variedade, que são dados diversos que a gente tem acesso, e a velocidade, que a gente consegue pegar dados muito rápido e em quantidades absurdas a qualquer momento. E o que o Vladimir falou é que nós vamos ter acesso a essa informação. Mas a coisa principal de você entender em como achar essa informação é você procurar atores que sejam referências nesse cenário para você não acabar caindo numa fake news ou sendo desinformado, né, criando uma notícia falsa, uma informação falsa. Então, procurar atores especializados nesses temas são muito importantes. E aqui mesmo, no ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, a gente já tem um grupo de pesquisa formado, pesquisando sobre o metaverso, quais vão ser suas aplicações práticas, questões de relações humanas, questões de fraudes, de fake news, tudo, moderação de conteúdo no metaverso, tudo que pode ser alguma problemática, o ITS já está envolvido, pesquisando e publicando material de forma gratuita no nosso site, nas redes sociais. E assim como o ITS, existem já diversas ONGs, como é o caso da Gerando Falcões, que é uma ONG também, terceiro setor, que já desenvolveu um jogo educativo sobre o metaverso. E eles ficam publicando muito sobre o jogo deles e a missão deles, que no caso deles é uma missão de criar um metaverso para erradicar a pobreza no Brasil. Então, eles, além desse contexto social, eles ainda estão mostrando como é que está sendo a construção desse metaverso para você ficar realmente por dentro das coisas e com informações boas, né? Informações verdadeiras, boas, de atores que são referências no assunto. O que vocês sugeririam, assim, né, para quem ainda está meio assim, cabreiro, assim, achando tipo, isso aí é meio esquisito. O Second Life foi uma experiência que se falou muito que ia mudar tudo e não mudou, né? Então, acho que tem aí já essa falha, esse não acontecimento aí para lembrar a gente de que muita coisa que pode ser, às vezes não acontece. Mas eu queria que vocês falassem aí, como mensagem final, o nosso programa já está chegando ao fim, o que vocês sugerem, assim, para quem está querendo abrir um pouquinho mais essa porta, mas ainda está um pouco achando que talvez não precise, né, entrar nesse mundo aí. O Second Life, ele fez algo inovador no momento errado, né? Porque ele estava tão avançado, que a sociedade não estava pronta para esse tipo de coisa. Então, ele não pegou, como todos imaginavam, simplesmente por causa de um delay aí, que havia um espaço de tempo que a sociedade não estava pronta. É completamente diferente do cenário de hoje, que nós temos internet de melhor qualidade, nós temos equipamentos, processamentos mais robustos. Então, como o Lucas comentou, quando você começa a botar em 3D, você precisa de processamento, CPU de máquina veloz, você precisa de banda de internet rápida. Há 10 anos atrás isso não existia, como hoje ainda não existe em algumas cidades do país. Então, o momento é possível. O que eu chamaria muita atenção é você entender que esses mundos vão ser quase que os mesmos. Então, vai ser possível
Você está no metaverso, hoje já dá para fazer isso. O Carrefour, por exemplo, tem uma loja no metaverso que você entra, compra os produtos, bota no carrinho, você pega com a sua mão virtual, olha os ingredientes que tem, preço, põe no seu carrinho e depois paga com o seu cartão de crédito e manda entregar na sua casa, no mundo real. Existem situações que vão acontecer em pouco tempo que você vai entrar numa loja, por exemplo, para comprar um tênis no metaverso, e a loja vai perguntar, beleza, você comprou, você pagou, você quer esse tênis para quem? É para o seu avatar ou é para você? Você fala, não, é para mim, entrega na minha casa. Não, é para o meu avatar, ele vai aparecer no armário do seu avatar. Ou seja, como também o contrário, já tem empresas se preparando para você estar passeando num shopping center, estou lá no Barra Shopping no Rio de Janeiro, no Iguatemi em São Paulo, estou dentro de uma loja, comprei o tênis na loja e a menina do balcão pergunta, o senhor quer levar o tênis para o senhor ou quer para o seu avatar? A loja, e aquele tênis aparece lá no teu mundo virtual. Ou seja, essas coisas vão se misturar. É muito importante que você não resista a isso, mesmo que você não concorde. Há poucos dias atrás, um amigo meu, pessoal, que frequenta a minha casa, falou assim, eu acho uma bobeira, eu não concordo com isso. E a minha colocação para ele foi o seguinte, não precisa concordar ou discordar. Só entenda que você é muito pequeno perto do mundo. O mundo vai para lá, você concorde ou não. Então, você tem que, pelo menos, entender o que isso pode te impactar. Porque pode ser que você seja um professor universitário, você vai ter que dar aula de um outro padrão. Pode ser que você seja um vendedor, você vai ter que vender de outro padrão. Pode ser que você seja um dono de uma transportadora, você vai ter que transportar coisas de uma outra forma. Não importa se você concorde ou não. Olhe como uma oportunidade de aprendizado. Não feche os olhos simplesmente, porque você ser resistente, fechar os olhos, isso pode representar uma perda de oportunidades violenta. Eu acredito que a expansão do metaverso está se dando de forma gradual, isso a gente já falou várias vezes, e ela vai acontecer em diversas etapas, assim. Então, começamos com jogos, então Second Life, Fortnite, Roblox, a gente já partiu para as artes imersivas, o próprio Centro Cultural do Banco do Brasil já fez a exposição do Van Gogh, né, que você botava o óculos, deitava na cama do Van Gogh. Então, às vezes, a pessoa tem uma resistência sobre o metaverso, mas ela não está entendendo que aquela exposição do Van Gogh foi um metaverso. Então, ela já interagiu com o metaverso e nem sabia. Ela não sabia que aquilo ali fazia parte desse mundo e quão incrível é a aplicação dessa tecnologia para a arte, para o cinema, para eventos artísticos, né, no geral. Então, começou com jogos, aí agora a gente está indo para a arte, criando experiências mais imersivas. Depois pode começar a ir para o mercado financeiro, onde você já começa com venda de NFTs e carros e tudo virtual, a bolsa da Gucci lá, que é para o seu avatar e não é para você, e aí depois já vai começar a entrar em relacionamentos pessoais, onde você vai ter uma namorada, um namorado dentro do mundo virtual. Então, são pequenos passos que essa tecnologia vai dando e que a gente vai acabar entrando nesses cenários sem nem mesmo perceber, como foi o caso lá da pessoa que viu a exposição do Van Gogh e não sabia que aquilo era metaverso, você vai acabar entrando, né, se inserindo nesse universo novo digital, sem nem mesmo saber que você está participando. E esse é um ponto que o Vladimir falou, que se você não gosta, pelo menos você tem que estar antenado, né, sabendo o que é isso, para conseguir se prevenir de qualquer problemática, qualquer golpe, fraude, tudo que vem de mal, assim, com o uso da tecnologia, que pode vir, né? Você tem que estar preparado e antenado para saber como lidar e como não ser pego de surpresa. Eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês terem aceitado o convite de estar aqui no Rio em Foco, falando sobre esse admirável mundo novo e que já está acontecendo. Para quem está assistindo a gente, só lembrar que esse conteúdo também está nas principais plataformas de streaming, é só procurar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado, TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.